Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um programinha bem legal aí para a gente conseguir organizar nossas referências na tela. E esse programinha é o PureRef, ele é um programa gratuito. E o mais interessante dele é que ele fica sempre acima da tela, então não tem necessidade de você ficar minimizando, o seu programa ou cortando a tela no meio para poder deixar suas referências ali. Para você conseguir acessar esse programa, você pode entrar no pureref.com. De cara você tem esse botão Get PureRef, você clica nele e você tem a opção de download. Aqui você escolhe a plataforma, aqui embaixo você pode escolher uma opção para fazer uma doação para os caras que criaram. Se você não quiser fazer nenhuma doação, você pode clicar em Custom Amount, colocar um valor de 0 e aqui embaixo você tem a opção de download. E com o programa aberto, você tem aqui essa telinha cinza e aqui dentro uma frase dizendo para você arrastar algumas imagens aqui para dentro do programa. E nesse caso você pode escolher entre imagens que já estão dentro do seu computador ou imagens que estão na internet, algum site de busca. Se você escolher imagens que estão dentro do seu computador, você pode clicar e arrastar e ele já vai fazer uma pré-organização para você baseado no tamanho dessas imagens. E aqui dentro você pode movimentar as imagens, todas de uma só vez, com Alt, clica e arrasta. Você também pode movimentar cada imagem individualmente, criando assim alguns grupos ali. Ou você pode selecionar um grupo de imagens, clicar e arrastar e posicionar ele num lugar específico. Uma opção também seria utilizar o zoom, para você conseguir aproximar da imagem. Então, por exemplo, eu cliquei aqui a tecla Z, clica e arrasta para as laterais. Essa opção eu não gosto muito de utilizar porque ela não é muito prática, então eu posso modificar esse atalho aqui. Para modificar o atalho você vai utilizar o botão direito, Settings, e aqui dentro você tem algumas opções de configuração. No caso eu vim aqui em Key Bindings, em Controls, e aqui embaixo eu tenho a opção de Zoom. Nesse caso, como eu utilizo sempre a tablet, então eu vou clicar aqui em Zoom. Vou utilizar no meu caso o botão direito e a tecla Alt. Agora eu dou um Apply e agora eu posso usar Alt e botão direito para poder dar o zoom. E Alt, clica e arrasta, que já é o padrão, para poder movimentar a tela. Quando você arrasta imagens aqui para dentro, elas já são organizadas por tamanho, só que isso não quer dizer que uma imagem pequena aqui dentro do PureRef ela tem menos resolução que outra. Por exemplo, essa imagem aqui ela está bem grande comparada a essa imagem aqui de baixo. Mas isso não quer dizer que essa imagem aqui ela está com uma resolução muito ruim, ela está com uma resolução interessante. Só que se você deixar essa imagem pequena, não quer dizer que ela vai perder resolução aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou utilizar Ctrl Alt, clique e arrasta, e eu posso aqui modificar o tamanho dessa imagem para ficar parecido com essa outra aqui. Quando eu der o zoom, ela vai continuar com a mesma resolução. A diferença é que eu só alterei aqui o tamanho da visualização em si, e não o tamanho da resolução da imagem. Então isso facilita bastante para você conseguir ter as imagens ali de uma forma um pouco mais padrão. Eu posso inclusive selecionar várias, Ctrl Alt, clique e arrasta, e aqui a gente tem o tamanho da imagem padronizado. Você também pode escolher algumas formas de organização na questão do tamanho. Por exemplo, aqui eu posso selecionar todas as imagens e vou utilizar aqui Ctrl Alt, a setinha do teclado para a lateral direita. Então isso quer dizer que todas as minhas imagens aqui dentro foram ajustadas de acordo com a largura. Então todas as imagens elas têm a mesma largura aqui dentro. Se eu fizer a mesma coisa aqui utilizando Ctrl Alt, setinha para cima ou para baixo, então no caso ele vai alterar o tamanho da imagem de acordo com a altura da imagem. E a mesma coisa da esquerda para a direita. Então é uma forma interessante de você conseguir padronizar isso de uma forma rápida. E para você conseguir organizar tudo assim quadradinho, você pode utilizar o atalho Ctrl P. E aqui ele vai organizar para você uma do lado da outra com a especificação do tamanho que a gente selecionou, Ctrl Alt, setinha para cima. E mesmo assim, você pode selecionar todas, Ctrl Alt, clique e arrasta, e aí você tem aqui a organização de imagem. Mesma coisa aqui, seleciona todo mundo, Ctrl Alt, setinha para ter uma organização geral de tamanho, Ctrl P para organizar uma imagem do lado da outra. A mesma coisa aqui embaixo, Ctrl P, Ctrl Alt, setinha. Então é uma forma bem legal aqui da gente conseguir organizar. Eu posso também criar títulos, como se fosse grupos, então aqui eu vou separar essa imagem mais para o lado, e onde o cursor ele está aqui, eu posso apertar Ctrl N, ele vai me dar aqui essa nota, eu posso escrever aqui e fazer aqui um título para esse grupo. Eu posso também utilizar a mesma ideia, Ctrl N no próximo, e também posso utilizar a opção Ctrl C, Ctrl V aqui dentro, que funciona normalmente. Então eu venho aqui, seleciono esse cara, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu tenho o mesmo título, posso alterar o nome dele aqui. E aqui você tem basicamente um pequeno board aí já criado. Você percebe que ele está sempre acima da minha tela, então eu posso selecionar qualquer outro programa aqui atrás, eu posso selecionar o meu Windows aqui, ele não vai minimizar. E caso você esteja minimizando ou não ficando sempre na frente, você vai utilizar aqui o botão direito, vai vir aqui na opção Mode, e aqui você tem Always on Top. No meu caso, ele já está selecionado, caso o seu não esteja selecionado, clica nessa opção e ele sempre vai estar acima de todas as telas. E se você quiser minimizar esse software por alguns instantes, você pode vir aqui na opção Windows, Minimize, ou utilizar o atalho Ctrl M. Então sabendo que você tem aqui essas opções de organização,
Uma outra forma de você adicionar imagens, como eu disse antes, seria você utilizar, né, um site de busca de imagens. Então no caso aqui eu tenho o Pinterest, eu posso selecionar qualquer imagem dessa daqui, clicar e arrastar, e ele vai fazer o download da imagem e vai colocar dentro do programa para mim. Posso fazer isso com qualquer imagem e depois selecionar todas, Ctrl Alt setinha pulada para a gente organizar o tamanho, Ctrl P para ele agrupar todo mundo para mim. Aqui dentro é bem legal que você consegue utilizar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z, é bem interessante que ele pega todos os atalhos básicos aí que a gente já conhece. E uma movimentação interessante também seria, além de você conseguir mexer as imagens, né, com a tecla Alt, você pode utilizar também apenas o botão direito do mouse, assim você consegue movimentar a tela às laterais. Então depois de criado o seu board, você pode utilizar a opção Ctrl S, e aí você consegue salvar suas imagens ali e utilizar como referência para fazer as suas modelagens. Algumas dicas, né, referente ao PureRef, uma coisa que eu gosto bastante de utilizar aqui dentro é o atalho da letra C. A letra C seria o Cut, né, para a gente poder cortar uma imagem aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, eu não quero utilizá-la inteira, eu vou utilizar apenas o rosto. Então, com a imagem selecionada, para você conseguir visualizar que ela está selecionada, ela tem uma borda azul. Então aqui dentro eu seguro a letra C, cliquei e arrastei, e quando eu soltar, ele faz um corte para mim só naquela área que foi selecionada. E como isso aqui é um corte, então caso você queira uma outra parte, né, que você esqueceu de selecionar, nesse caso eu vou dar Ctrl Z, posso copiar essa imagem, né, Ctrl C, Ctrl V, e agora sim eu venho aqui e recorto esse cara aqui, segurando a letra C, e posso vir aqui também, selecionar a imagem, letra C, e recorto só esse cara aqui. Se você esquecer de algo a mais e não tiver mais o Ctrl Z no outro momento que você abrir, é só arrastar a imagem aqui para dentro novamente, e você consegue fazer os recortes normalmente. Uma outra opção também que eu uso bastante seria a opção de você rotacionar a imagem. Toda vez que você seleciona uma imagem, você pode segurar a tecla Ctrl, clicar e arrastar, e aqui você tem a opção, né, de rotação. E se você segurar Ctrl e Shift, você vai ter alguns ângulos aqui, né, todas as rotações em 45 graus. Isso também ajuda bastante aí na hora de você conseguir visualizar a referência. Segurando a tecla Shift Alt, clique e arrasta para as laterais, você tem a opção de flipar a imagem, tanto na horizontal, né, quanto na vertical. Isso depende, né, da posição que você arrasta o seu cursor. E se você segurar a tecla Ctrl Shift Alt, aí você vai ter uma opção de fazer uma transparência na sua imagem. Agora, essa opção de transparência ela é muito bacana quando você utiliza, por exemplo, com o Photoshop. Eu posso utilizar agora essa imagem aqui como base, né, para eu fazer algum desenho aqui na minha tela. Com a imagem selecionada, eu clico com o botão direito, vou vir aqui em Mode, e aqui dentro eu tenho duas opções: Transparent to Mouse e Overlay Selection. Essa primeira opção aqui de transparência, ela significa que o mouse não vai conseguir afetar a imagem. Então significa que eu não vou conseguir selecionar a imagem quando eu clicar nela. E o Overlay vai fazer com que a minha imagem fique transparente e eu consiga ver através dela e assim utilizar o Photoshop. E por que esses dois caras é importante? Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui Ctrl Y, né, que seria Overlay Selection. Ele vai aparecer essa mensagem dizendo que para eu voltar, né, no meu modo original, eu vou ter que utilizar o mesmo atalho, Ctrl Y. Então, ok, agora minha imagem está aqui, eu consigo movimentá-la na minha tela, né? Normalmente, consigo usar todos os atalhos de antes, inclusive o Ctrl Shift Alt, que seria a nossa transparência. Só que agora, aqui no Photoshop, eu posso selecionar aqui o pincel e tentar riscar qualquer coisa aqui. Nesse caso, eu estou conseguindo, você vê que está indo lá para trás, só que você percebe que eu estou utilizando fora da imagem. Eu clico fora da imagem e arrasto aqui para dentro. Então, se eu utilizar aqui agora em cima da imagem, eu vou selecionar. Então, é por isso que eu tenho que utilizar aquela outra opção para fazer com que o mouse não interfira na imagem. Então, agora eu vou utilizar a opção Ctrl T, que seria, né, a transparência, né, para o mouse, vou dar OK. E agora eu posso sim utilizar aqui, né, por cima da imagem, eu posso fazer qualquer desenho aqui, usar ela como base, e isso é bem interessante, né? Eu consigo utilizar, fazer marcações, e assim, é bem legal que você consegue também até comparar a sua referência, né, com às vezes o seu modelo 3D, para ver se está tudo ali certinho. E para voltar à imagem, eu preciso alternar para a imagem, então Alt Tab, seleciono aqui o PureRef, Ctrl T para voltar, né, a transparência para o mouse. Agora eu consigo movimentá-la normalmente. E Ctrl Y para eu voltar aqui meu PureRef na visão normal. Aqui ela está com transparência, né? Então Ctrl Shift Alt transparência. E é uma forma bem legal aí de a gente conseguir ter a imagem como base ali para a gente fazer as nossas comparações. Agora, uma dica, né, sobre PureRef quando você importa imagens tanto do seu computador quanto aqui da web, seria na hora de você salvar essas imagens. Toda vez que você pede para salvar aqui o seu arquivo, né, no Ctrl S, ele vai salvar um arquivo específico do PureRef e por padrão ele vai sempre salvar as imagens dentro desse arquivo. Então, quando você vier aqui com o botão direito, Settings, você tem aqui Preference e aqui embaixo ó, você tem a opção Embed Local Images in Save File. Então isso significa que ele vai pegar suas imagens e salvar dentro do arquivo. Agora, isso de certa forma eu não gosto muito porque ele deixa o arquivo pesado e as imagens que eu peguei da internet, caso tenha algum problema com o meu PureRef, às vezes corrompe o arquivo, eu não consigo abrir mais, eu vou ter que dar um jeito de baixar tudo novamente. Isso não é legal porque às vezes você salva uma imagem que você encontrou por acaso e não vai achar mais. Então, uma coisa que eu recomendo você é não salvar
as imagens no arquivo, né? Deixar essa caixinha sem estar selecionada, e todas as imagens, até as que você pegar aqui da internet, caso você utilize ela, né, por mais vezes, salva ela no seu computador e depois importa aqui para dentro, porque dessa forma, quando essa opção de Embedded não estiver selecionada, ele vai salvar apenas o caminho do arquivo. Então, isso significa que o PureRef vai ficar leve e você vai conseguir garantir que as suas imagens, né, não serão perdidas caso o arquivo do PureRef corrompa ou seja deletado sem querer. Então, salva seus arquivos no seu PC e depois importa aqui para dentro arrastando, que eu acho que é muito mais interessante para você conseguir utilizar esse programa. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um board que eu criei de anatomia, que eu costumo utilizar bastante para minhas referências. Você vê que eu criei, né, vários grupos aqui, separando cada parte do corpo. Todas as imagens têm uma resolução bacana, independente do tamanho, né? E você vê que são muitas imagens. Então você imagina se eu pegasse essas imagens todas da internet, e aí esse arquivo corrompesse, como já aconteceu, então eu tive que recuperar todas as imagens. Então eu particularmente salvo tudo aqui dentro do PC, aí eu vou jogando aqui nas pastinhas e conseguindo fazer uma organização mais precisa. Então é isso aí sobre o PureRef, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima!